Bom, boa noite a todos, boa noite aos irmãos que estão nos vendo pela internet, aos irmãos aqui presentes. Na semana passada, em função da festa de Ogum, a gente não fez nenhum capítulo, porque não tínhamos como projetar. E vamos dar continuidade, só lembrando do que foi colocado na semana anterior. Lá no capítulo anterior, a gente viu que a prática do mal é fruto da ignorância, do desconhecimento das pessoas sobre as leis divinas, né? Por quê? Quando o indivíduo se esclarece, ele busca o conhecimento, ele passa a errar menos e começa a deixar de praticar o mal para praticar o bem, porque não é possível se combater o mal com o mal, né? Por isso que a pessoa que de alguma maneira quando se esclarece, se busca o conhecimento, a tendência é esse mal se desfazer. Então o mal é temporário, ele só perdura no tempo da ignorância. A partir do esclarecimento, o mal deixa de existir e se pratica o bem. Por isso que a gente fala, o mal é provisório, né? Só um instantinho, só para dar uma sequência. Por outro lado, a pessoa que lhe fez mal, ela está caminhando nessa reencarnação da mesma forma que a grande maioria das pessoas. Já vimos isso em momentos atrás, que esse é o mundo das pessoas imperfeitas. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, onde temos que expiar aquela imperfeição moral, as dívidas que a gente construiu em vidas passadas, infelizmente, e por isso a gente é submetido também a muitas provas, a muitas situações que a gente precisa ter algum nível de conhecimento para que a gente não cometa os mesmos erros, porque cada erro, ele implica numa dívida espiritual, e dívida, seja ela espiritual ou não, qualquer que seja, essa dívida precisa ser paga, né? Então, nós todos aqui, os 7 bilhões de espíritos reencarnados nesse planeta, somos todos espíritos em caminhada de evolução espiritual, ainda imperfeitos, né? Ainda necessitando de luz, para poder chegar ao nível de evolução em que, daqui a muitas e muitas reencarnações, a gente não precise mais reencarnar. Então, a questão do mal é uma questão só da falta de conhecimento e do entendimento, que você não pode exigir do irmão que te fez o mal a perfeição, porque ele não tem essa perfeição para te dar. Da mesma forma é você. Será que você, consciente ou não, você não está fazendo mal a alguém? Ou imaginou estar fazendo o bem e depois descobre que você fez o mal? É exatamente a mesma questão. Como exigir do outro a perfeição se você mesmo não a tem? Fica difícil. Então fica mais fácil você entender o outro que te fez o mal, né? Vamos lá, Felipe, passa aí. Travou. Isso é muito interessante, né? O inimigo de hoje é o amigo fraterno de amanhã, né? Então, quando alguém lhe fizer o mal, seja, né, por ser uma pessoa perversa mesmo, fez o mal de forma consciente ou não, não lhe deseje nunca o mal de volta, né? Não tenha nenhum tipo de sentimento de raiva, de ressentimento, de mágoa, né, e querer vingança.
Se você reagir dessa forma, você está reagindo o mal com o mal. Então você também está fazendo mal. Você está se igualando ao outro pelo nível mais baixo possível, o nível inferior. Então, para aqueles que não têm muito conhecimento dos valores das leis divinas, é muito difícil no início você, uma vez sofrendo mal, você reagir de uma forma diferente, de uma forma habitual, que é ficar com raiva, é ter ressentimento, é querer vingança. Tudo isso está muito ligado em vidas passadas, onde vivemos como seres reencarnados absolutamente ignorantes. Muitas reencarnações, onde a gente só viu a prática do mal. Então é difícil sofrer o mal e não reagir com o mal a quem te agrediu. Muito difícil, mas é totalmente possível. Para aqueles que ainda não têm muito conhecimento dos valores da lei divina, é muito difícil no início não reagir ao mal com o mal. Depois, com o conhecimento, como a gente falou, a gente vai vencendo essa resistência. E é muito interessante você observar ao longo do tempo o quanto você ficou diferente a partir do entendimento que você não tem que fazer, não tem que reagir ao mal com o mal. Não podemos também deixar de considerar que as desavenças, raivas e ódio entre dois espíritos reencarnados, quando não resolvidas no plano físico, são levadas da mesma forma para o plano espiritual. Vamos supor aqui que eu e o Felipe, a gente tem uma diferença entre nós aqui. A gente tem uma desavença qualquer. Eu tenho que procurar resolver essa diferença com o Felipe, essa desavença, ainda aqui reencarnado. Por quê? Porque depois que a gente desencarnar, essa desavença que não foi resolvida nesse plano, se projeta do plano espiritual. Você leva essa desavença para o plano espiritual. E acontece que nem sempre eu e Felipe vamos reencarnar ao mesmo tempo. Um pode ficar no plano espiritual mais tempo, por exemplo, Felipe fica no tempo maior no plano espiritual e eu venho encarnar. Então, o Felipe, como espírito, vai ser o quê, meu? Vai querer, com aquela raiva, com aquele ódio que a gente não resolveu aqui no plano Terra, ele vai ser o meu obsessor, aquele que vai ficar me perturbando. Faz isso, tudo errado, viu, Felipe? Não faz isso não, cara. Vai me indicando tudo errado. Faz isso, fica com raiva dele. Tenta realmente fazer com que ele se dane, que ele seja atropelado. Quantas vezes a gente vê que o carro atropele ele, né? A pessoa não tem a menor noção de que está falando. A gente percebe que não tem nenhum conhecimento, nenhum estudo, nenhuma cultura espírita. As pessoas que reagem dessa forma. Então, se você tem alguma diferença com alguém, aqui nesse plano, tente resolver. Porque isso vai ser um grande problema nas suas reencarnações futuras. Porque se leva para outros planos todas essas desavenças, esses desentendimentos, essa raiva, mágoa, arrependimento. Então é algo que a gente, né? Se você tem uma pessoa que no momento você não gosta, ela não gosta de você, estão sempre, né, saindo rusgas assim, no encontro de vocês, tenta ver isso de uma forma diferente, tenta ser humilde, né? Tenta resolver. Uma boa conversa, de repente, resolve tudo. Para que depois isso não se projete no plano espiritual e depois você vai ficar alimentando uma cadeia de ódio, né, de existências sucessivas de ódio, de raiva, só atrasando o teu caminhar. Então é algo que a gente precisa observar, e quanto isso é importante no futuro, porque vocês estão aqui, todos nós aqui temos uma visão espiritualista, né? Sabemos que a vida não acaba nessa reencarnação, há uma continuidade de vidas, e cada vez que a gente, uma reencarnação dessa, se desenvolver de forma aceitável,
com toda certeza, as próximas reencarnações virão com menos dificuldade, com menos privações, com menos dores. Então, por essa razão, disse o Mestre Jesus, conforme está lá escrito nesse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, lá do Cláudio Damasceno, na página 128 do capítulo 10. Disse Jesus: reconciliem-se o mais rápido possível com seus adversários, enquanto estiverem com eles a caminho, isto é, enquanto você está com eles aqui reencarnado, né? Para que não ocorra que seus adversários os entreguem ao juiz, e o juiz os entregue ao ministro da Justiça, e que sejam enviados à prisão. Em verdade, eu digo que vocês, que não sairão de lá da cadeia, né? Lá do umbral, enquanto não pagarem até o último centavo. É aquela história, você vai reagir o mal com o mal, você vai cair numa situação dessa, não é? Então, se você tem lá um desafeto qualquer, aquele cara chato para burro, que está toda hora te prejudicando, dá um jeito de chegar, né, de uma forma diferente e tenta resolver essa diferença de uma forma mais harmoniosa e amistosa possível. Agora vamos ver o comportamento que nós temos em relação à vida. Comportamentos negativos que a gente precisa abandonar, porque todo comportamento começa antes pelo um pensamento negativo. Todo comportamento negativo começa pelo um pensamento negativo. E a gente já viu tantas vezes aqui para trás que isso gera uma enorme quantidade de energia negativa e que faz com que o nosso campo magnético fique negativo. E como a própria ciência já comprovou, em função da sua polaridade negativa, você atrai cada vez mais negatividade. De que forma? Essa negatividade que você atrai, ela vem para você em forma de dores, sofrimento, de tristeza, de privações, dificuldades. O oposto também é verdadeiro, né? Se você tem pensamentos nobres, positivos, comportamentos positivos perante a vida, a lei funciona da mesma forma. Começa a atrair coisas positivas, coisas boas, energias positivas, mas o que acontece? De que forma ela chega a você? Em mais paz, mais felicidade, mais prosperidade na sua vida. Nós temos um incrível poder dentro da gente, colocado por Deus. Ele botou lá uma ínfima, milinésima, quântica partícula em cada um de nós. E a gente parece, primeiro, que a gente desconhece isso. Segundo, sabendo da existência desse poder, não sabe como exercê-lo. É isso que a gente está tentando fazer. Todo mundo aqui, todo mundo tem o poder de transformar, o poder de abençoar, o poder de você perdoar, o poder de transformar uma coisa ruim numa coisa boa. Todos têm um poder. Porque, como diz o título disso aqui, se você não é feliz, alguma coisa você tem de errado. Porque Deus quer que você seja feliz. E como você vai ser feliz? De que maneira? Não ignorando as leis divinas, não fazendo as coisas de qualquer jeito. Sempre tem um caminho para todo mundo ir. E as ferramentas, é óbvio que a espiritualidade maior colocou na mão da gente. Essa é uma das ferramentas. Então vamos analisar 4 comportamentos. 4 comportamentos possíveis. Vamos ver como eles funcionam, como é a reação de cada um perante a eles, né? O primeiro, o que acontece se reagirmos ao mal com o mal, né? Aquilo que a gente está falando um pouquinho antes. Alguém te fez mal, você já fica cheio, louco de raiva, de ódio, que você quer vingança. Isso é reagir o mal com o mal. Se tivermos raiva, quisermos vingança, ter ressentimento ou mágoa, estaremos produzindo uma enorme quantidade de energia negativa, porque esses são sentimentos negativos. Essa negatividade toda que produzimos
irá tornar o nosso campo magnético, como a gente acabou de falar, ainda mais negativo. Sim, e daí? O que acontece? Ainda mais negativo, que consequências isso tem? Quanto mais negativo o campo magnético ficar, mais vem aquelas energias, porque semelhante atrai semelhante. Isso é uma regra do universo. Ninguém muda. Então, se você está pensando na raiva, ter ressentimento, mágoa, preste atenção. Não dá para ser feliz assim, não. Tem alguma coisa de errado com você. Né? Então, esse é o primeiro comportamento, que eu estou reagindo mal com o mal. Olha lá, raiva, ódio, vingança, muita energia negativa, trazendo para o campo magnético, que você vai certamente atrair mais dores, sofrimentos, as coisas ficam muito confusas na vida das pessoas assim. Sem qualquer dúvida, a vida de quem reage ao mal com o mal ficará ainda mais difícil. Tenho que reclamar disso. Segundo comportamento, o que acontece se não reagirmos o mal com o mal? O primeiro é reagir o mal com o mal. Agora é reagir o mal, mas não com o mal. Você ficar neutro. Tudo bem, o cara fez mal, deixa para lá. Esquece, deixa lá. Sem raiva, sem ódio, sem vingança, sem ressentimento. Né? O que vai acontecer que você tem esse sentimento? Diferentemente, né, da situação anterior, você não produz energia negativa nenhuma, você está neutro. Pelo menos essa energia negativa que você produziu no comportamento número 1, reagindo mal com o mal, você não vai ter essa produção dessa energia negativa. Você deixou para lá, tudo bem, o cara me fez mal, mas deixa para lá. Então você não vai ter mais dores, mais dificuldades, mais privações, né? Por quê? Não tem nenhuma energia, reagiu mal com mal. O segundo, não tem nenhum tipo de reação, ser neutro. E o terceiro, é você reagir ao mal, perdoando a quem te fez o mal. O perdão pelo mal sofrido produz uma enorme quantidade de energia positiva. E o que acontece com essas energias positivas? Se o teu campo magnético está negativo, as energias positivas vão neutralizar muitas das energias negativas. Mas na prática, o que isso significa? Significa que você está eliminando dores, sofrimentos, privações, tristezas, insucessos. Porque você está tornando o teu campo magnético menos negativo. Que a parte positiva, ela aniquila. Ela acaba com a parte negativa. O positivo acaba com o negativo. Então, não é só você não reagir o mal com o mal, é você saber perdoar quem lhe fez o mal, que é muito difícil para algumas pessoas, muito difícil. O campo magnético receberá energias positivas, as quais irão neutralizar algumas energias negativas, ficando menos negativo o nosso campo eletromagnético. Com isso, não vamos atrair mais sofrimento, mais dores, mais tristezas, mais privações. Como é importante você saber perdoar alguém. Aí você começa a construir a sua felicidade. As ferramentas para você ser feliz, Deus colocou à disposição da gente. Mas se você não consegue nem perdoar quem te fez o mal, você quer ser feliz? De que maneira? Você tem que ter um merecimento. Você tem que se esforçar para ser uma pessoa melhor. Vamos ver o quarto comportamento. O que acontece se não reagirmos ao mal com o mal, perdoarmos o mal que nos foi feito e ainda abençoarmos a quem nos fez o mal? Aí dizer, poxa, esse sujeito aí é meio complicado. Porque primeiro ele quer que eu perdoe, e depois ele quer que eu abençoe? Está pedindo demais? Será que alguém pensa assim aqui? Será que é tão difícil você perdoar e abençoar? Não se esqueça que Deus colocou como poder de cada um de nós esse poder de abençoar. Você pode abençoar qualquer um. Cada vez que eu vejo um mendigo que caiu no chão, eu abençoo ele,
que ele não tenha fome, não tenha frio, que ele não seja cheio da insensibilidade humana, imundo, sujo, mas ele é seu irmão. E você tem a obrigação, porque você tem esse poder de abençoar. Quando eu passo na porta de um hospital, eu abençoo todo ele, porque Deus me deu esse poder. Se eu estou curando ou não, não é importante para mim. Importante que eu estou exercendo o poder que Deus me deu e cada um de vocês possui também, da mesma forma. Então, cada vez que você vê uma situação que está desequilibrada, abençoe aquela situação para que ela busque o equilíbrio. E cada vez que você vai fazendo isso, você vai produzindo energias cada vez mais positivas. E você passa a sentir uma paz que com certeza você nunca experimentou. Porque eu tenho esse poder. E eu não vou abrir mão dele. Eu vou abençoar sempre que for possível, em todas as situações. Então, perdoar e abençoar ao mesmo tempo, né? Perdoei o meu irmão que me fez mal, além disso, abençoei para que ele seja cheio de paz, de saúde, seja próspero, tenha luz. Não me limitei só a perdoar, mas a abençoar. Perdoá-lo pelo mal que ele me fez, que certamente ele será um amigo lá no futuro, em algum momento será um amigo fraterno. Então, as muitas energias positivas produzidas ao perdoar e abençoar juntos, né? A quem não fez o mal, irá neutralizar várias energias negativas do nosso campo magnético, o que atrairá bem menos dores e sofrimentos. Se vocês não têm o hábito de fazer isso, façam um esforço, tentem fazer. Vocês vão começar, porque nós temos o hábito, terça-feira que vem, né, da semana que vem, às 2h28 da tarde, eu vou virar anjo. Ninguém espera as coisas acontecer. Dê tempo ao tempo. Muitos anos atrás, uma entidade estava me dizendo, essa ansiedade de querer logo o resultado. Você vem cá, como é que faz no campo? Toda vez que você tiver essa ansiedade, se lembre como é feito no campo, na agricultura. Primeiro se ara a terra, se coloca a semente, depois se rega essa semente, tira, né, as ervas daninhas que estão em volta e deixa a árvore crescer, vai te dar um fruto doce, uma sombra deliciosa. Mas isso leva tempo, tem um tempo para isso se concretizar. Então todo mundo quer virar anjo, terça-feira da semana que vem é 2h28 da tarde. Não dá. Tem que estar fazendo isso de forma consciente. E se você realmente começar a praticar isso, você vai sentir uma paz, uma alegria que você nunca teve. Por quê? Porque eu eliminei um monte de sofrimento com as energias positivas que eu produzi. É por isso que a paz que você vai sentir é diferente, é mais intensa, é mais profunda, é mais gostosa. Então, se você não é feliz, eu acho que só você pode responder, porque as ferramentas estão à sua disposição para você praticar, para você ter um merecimento. Não fique esperando cair do céu nada, se você não fizer esforço, não se dedicar, buscar o conhecimento, colocá-lo em prática, porque só o conhecimento não resolve. Ele não traz efeitos, resultados. Você tem que botar o conhecimento em prática para ele produzir o resultado. Então, cada um precisa refletir. O que você quer na sua vida? Ficar lá na tua zona de conforto? Porque buscar conhecimento dá trabalho, às vezes cansa, mas precisa ser persistente, precisa ter fé, precisa acreditar em algo maior. Não estamos aqui jogados à toa nesse planeta. Tem uma espiritualidade superior que cuida de todos nós, mas cada um tem que fazer o seu papel, porque não seria direito, não seria justo aquele que nada faz, fica lá na zona de conforto, todo o seu tempo reencarnatório está passando e ele não evoluiu em nada. Aí vai ter que voltar 1, 2, 3, 10 vezes, até entender que por que eu estou sofrendo tanto.
Você não está fazendo nada por você. Você tem que fazer. Esse é o maior investimento que você possa fazer para você pela eternidade. Vale muito mais que todas as minas de ouro e de prata que existem nesse mundo. Não tem preço. A gente está falando de paz, de alegria, de felicidade, de luz. Não estamos mais falando de tristeza, de dor, de sofrimento, privações. Será que você vai querer 10 reencarnações seguidas de privações e dores, até entender que você tem que fazer alguma coisa séria por você e profunda? É difícil perdoar para aquele que não está habituado? Muito. Para mim foi muito difícil no início. Muito difícil. Recentemente, teve alguém que destilou raiva, ódio em cima de mim, a beça. Com serenidade, com calma. Perdoei e ainda abençoei. Nossa, dá uma paz dentro de você que você não tem ideia. Mesmo que você não consiga da primeira vez, tenta. Vai para a segunda, terceira, quarta. Você vai reparar, vai observar o quanto isso é gostoso, quanto isso é importante, quanto isso traz de paz, que todo mundo quer. Se não for assim, você não vai achar a sua felicidade. Você tem que fazer algo sério por você. Ok, gente? Pensa nisso. Tira um tempinho. Converse com a espiritualidade, lá na sua intimidade, no seu momento entre você e Deus. Busque conhecimento. Senão vai ficar difícil de você evoluir mais rápido. E vai ter que vir 2, 3, 4, 10 vezes. Reencarnar 10 vezes a mais, quando poderia fazer 1 ou 2 só. Nem cada vez que você avança, você é mais feliz. Você vai descobrindo a beleza da vida, a magia que a vida tem. E é fantástica. Pense nisso, tá bom, gente? Meu prazo está em cima da hora ali. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado.